Pessoal, a gente terminou no último vídeo todos os procedimentos de usinagem. Durante os vídeos ali do fresamento, do torneamento, eu não comentava muito ali como a gente escolhe os parâmetros de corte, né, e como é que a gente vai escolher os parâmetros de corte. Né, a principal característica que a gente tem que levar em consideração é a vida da ferramenta. Então, a gente tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração na escolha da velocidade de corte, mas o principal é maximizar a vida da ferramenta. Né? Aqui tem um material que eu deixei para vocês, né? Como é que a gente retoma daí lá a equação de Taylor, onde o tempo da vida da ferramenta, né, é função da velocidade de corte multiplicada por uma constante k elevado a menos x. Né? E essa constante k e menos x vem, né, são constantes determinadas pelo material de corte e pelo material da ferramenta. A gente vai querer sempre, né, numa situação de máxima produtividade, maximizar a vida da ferramenta e vai querer só trocar a ferramenta quando estiver próximo do fim da vida útil, né? E numa situação de muitas peças produzidas, a gente vai querer que a ferramenta não chegue a falhar, que a gente troque próximo do fim da vida útil da ferramenta, mas antes dela falhar, para evitar retrabalho nas peças. Então a gente vai ter algumas variáveis que a gente considera, né, para saber o tempo ou né, qual velocidade de corte que a gente vai obter. A gente vai procurar obter a velocidade de corte de máxima produtividade. Tá? A gente tem uma série de equações que eu já desenvolvi em outra disciplina, a disciplina de usinagem, mas a gente chega aqui, né, o tempo de corte, por exemplo, é função da velocidade de corte e do comprimento de corte, da taxa de avanço. Isso aqui a gente tem já, e aqui π está aqui na equação, no caso de velocidades de corte com ferramentas rotativas, nas fresadoras ou no torno, né, para onde a peça rotaciona, né, não levando em consideração aqui π quando a gente vai ter máquinas com movimentos lineares, como a plana, por exemplo, aqui, né, com movimentos rotativos. Então, vou ter, na composição do tempo de corte, né, do tempo de usinagem, vou ter o tempo de corte, né, os tempos de setup, que eu estou simbolizando aqui com esse T1, né, onde o tempo de setup, os tempos passivos, né, tempos onde eu não vou ter corte propriamente dito, onde eu vou fazer movimentos de aproximação e afastamento, esses tempos vão ser constantes, não vão mudar, vão depender da máquina e tal, mas esse tempo T1 aqui não vai mudar. Eu vou ter tempo de setup, né, tempo de preparação da máquina, né, o tempo de preparação, por exemplo, vai ser dividido pelo número de peças do lote, né, tempo de aproximação, de afastamento. Né, tudo isso não vai depender, né, esse tempo 1 aqui não vai depender da velocidade de corte, ele é constante, né, conforme eu aumento a velocidade de corte. O tempo de corte, conforme eu aumento a velocidade de corte, né, esse meu tempo de corte diminui. E só que o tempo de usinagem também, né, vai ser modelado por esse tempo 2, que ele depende, né, esse tempo de corte, ele depende do tempo de vida da ferramenta e do tempo de troca. Tá? Esse T maiúsculo aqui é o tempo de vida da ferramenta. Então, eu vou dividir o meu tempo de corte, que é esse TC, pelo tempo de vida da ferramenta. Então, conforme, né, a minha velocidade de corte aumenta, né, esse tempo 2, né, aumenta também. Ele vai aumentar conforme a minha velocidade de corte aumenta, porque eu vou multiplicar pelo número de troca, o meu tempo de troca de ferramentas, né, conforme a ferramenta vai gastando. Então, eu vou ter uma velocidade de corte, né, eu não posso colocar qualquer velocidade de corte, eu vou ter uma velocidade de corte que eu vou obter a máxima produtividade daquela máquina. Claro, não dependendo se eu tiver uma peça, duas, que eu consiga botar uma velocidade um pouco maior do que o fabricante indica, né? Essas velocidades de máxima produtividade a gente obtém de catálogos de ferramenta, catálogo do fabricante. Essas constantes de Taylor são levantadas de forma empírica, experimental, né? Então, o fabricante conhece a ferramenta, conhece as características, ensaia a ferramenta, né, com materiais diversos e consegue ter tabelas para essas ferramentas. A gente pode encontrar velocidades de máxima produtividade também em livros. Né? Um dos livros nacionais do Caspar Stemer, a ferramenta de corte, tem tabelas de velocidade. Um site que eu costumo utilizar, né, não quero fazer propaganda, mas que eu costumo utilizar para obter parâmetros de corte das ferramentas que a gente possui na universidade, no laboratório, é o CoroGuide, da Sandvik, coroguide.com. Né? Nessa linha de máxima produtividade. Lembrando que a gente vai ter também a velocidade econômica de corte, mas a velocidade econômica de corte, né, minha velocidade onde eu vou ter o mínimo custo, né, geralmente ela é inferior à velocidade de máxima produtividade, mas são próximas. A gente vai ter esse intervalo
de máxima eficiência. Mas para chegar na velocidade mínimo custo, eu tenho que levantar, né, custo da máquina, custo hora-homem, né, uma série de outros custos. Então, o valor que vai ter na tabela do fabricante normalmente é esse de máxima produtividade, porque depende só de características sob o controle do fabricante, sob o controle dos ensaios. Aqui, vou colocar aqui, vou botar em português aqui, sistema métrico. Então, no site do CoroGuide tem essas configurações, aceitar os cookies. Né? A gente tem aqui, né, logo na primeira página que vai ter o redirecionamento, tem esse trabalho online, a gente pode abrir essa ferramenta, né, e a gente vai ter duas opções. Escolher as características baseado na ferramenta que a gente já tem, ou calcular os parâmetros de corte para escolher uma ferramenta. Então, aqui para escolher baseado em catálogos de ferramenta, obter os parâmetros, e aqui baseado no tipo de corte que a gente vai fazer, né, obter as velocidades e aí as ferramentas. Vou clicar nesse aqui para cálculo de parâmetros de corte. Eu vou fazer uma simulação parecida com o que a gente faz ali do fresamento que a gente obteve. Lembrando, né, que para obter a velocidade de corte, a gente tem que saber o tipo de material que vai ser usinado, o material da ferramenta, se vai ter refrigeração ou não, né, o tipo de seção de corte, o perfil de corte que a gente vai usinar, se vai ser um desbaste ou um acabamento. Né, material da peça, material da ferramenta, seção de corte, se é desbaste ou acabamento, tipo de usinagem, tipo de máquina operatriz, se é um torno, uma fresadora, uma furadeira, vai mudar os parâmetros de corte, e se tem fluido de corte ou não, se a usinagem vai ser a seco, com emulsão, etc. Tá? Então aqui a gente vai mais ou menos, né, ir colocando essas informações. Pode ser um torneamento, pode ser um fresamento ou uma furação. A gente está falando de fresamento. Tá? Então, se vai ser uma pastilha com aresta de corte reta, com um ângulo de posição reto, um ângulo, né, de posição e não redonda, ou uma pastilha arredondada. Então, vamos usar o perfil de corte que a gente estava fazendo nos vídeos anteriores, com aresta de corte com pastilha reta. Tá? Aqui vai indicar, né, as classes ISO de metal duro, classe P para aços ao carbono, aços de baixa liga, classe K para ferro fundido cinzento, classe S para as chamadas superligas, classe M para aços inoxidáveis austeníticos, classe N para ligas de alumínio, classe H para aços endurecidos. Tá? A gente pode colocar aqui ainda, né, um material aqui na busca, um filtro que ele vai aplicar, né, vai dizer ali as classes de metal duro que a gente tem para usinar esse metal, as durezas, tal, que a gente tem disponível. Tá? A gente tem polímeros, inclusive, né? Polital, seria o equivalente ao poliacetal, o polímero, né? Seria uma ferramenta da classe N. Vamos fazer um ensaio aqui com a ferramenta da classe N. Ó, são essas, aqui são as classes de ferramenta do fabricante, né? 1025, 1030, eu vou escolher essa 1025, a ferramenta que a gente tem disponível, e aqui, né, o restante das opções. Lembrando que eu não preciso preencher todas essas opções. Por exemplo, se eu tenho a espessura máxima do cavaco, se eu sei a espessura máxima do cavaco que eu quero e sei a profundidade de corte, eu não preciso preencher a taxa de avanço por dente. Se eu sei o avanço e sei a profundidade de corte, eu não preciso preencher a espessura máxima de cavaco. Eu indico aqui a refrigeração que eu vou ter, se é ar comprimido, se é a usinagem a seco, sem refrigeração, uma emulsão a 10%, uma emulsão a 5%, vamos escolher, por exemplo, 5%. Tá? Vou botar uma espessura máxima de cavaco de 0,5 milímetros. Tá? Isso aqui eu escolho. Tá? O ângulo de posição da aresta de corte, que a gente chama de KR, está aqui, ó, KAPR. Né? O KR é o ângulo da aresta de corte, é o ângulo de posição. Né? A gente já estudou em usinagem, né? Isso aí aparece até em provas antigas do ENAD, indicação do ângulo de posição. Tá? Vamos usar um ângulo de posição de 90 graus, que é o ângulo da ferramenta que a gente usou na nossa fresa de topo lá do vídeo anterior do fresamento. Tá? Um avanço por dente, eu vou deixar em branco esse avanço por dente para que ele me sugira. Tá? Um diâmetro de corte, nossa ferramenta lá tem 30 milímetros. Né? Uma largura de corte ou espessura de corte, vamos utilizar os mesmos 30 milímetros, a gente vai usar a fresa em cheio, fresamento frontal.
Profundidade de corte, a gente colocou lá 1 milímetro, né? E o raio de canto, o raio de ponta dessa ferramenta era 0,4, a ferramenta que a gente está utilizando. Tá? Número efetivo de arestas de corte, 2. Né? Nossa fresa tem 2 entradas. Diâmetro de corte e profundidade de corte. Tá? Não vamos preencher, vou dar um calcular aqui. Então, olha, já deu a minha velocidade de corte, lembrando que eu estou cortando poliacetal, é um polímero, muito parecido assim, esteticamente com o nylon, esse nylon Tecnil. Ele é, inclusive, é um polímero mais fácil de usinar que o nylon. O cavaco desprende com mais facilidade. Poliacetal, ou tecaforme, ou polital, né, tem várias designações. Aqui na tabela da Sandvik é indicado como polital. Tá? Então, eu vou utilizar 598 metros por minuto, 0,5 milímetros por rotação por dente, esse é o avanço por dente. Vou ter a espessura de cavaco que eu solicitei, largura de corte que eu indiquei, profundidade de corte também indicada. E vou ter aqui uma velocidade de avanço em milímetros por minuto, que é o que a gente preenche ali no cano PTC Creo, de 6.340 milímetros por minuto. Isso aqui é o spindle, o cut feed no software, quando a gente indica lá em milímetros por minuto, 6.340. Isso aqui digita direto no software. Rotação, né, a velocidade do fuso, ou spindle speed, né, a velocidade do fuso, né, a rotação de 6.340 RPM também. Né, uma rotação, 1/minuto, né, uma rotação por minuto. Tá? Com esses parâmetros, a gente vai ter uma potência de corte de mais ou menos 2,62 kW, um torque de 3,94 Nm, né, e aqui embaixo ele indica, né, um gráfico de vida da ferramenta em função da velocidade de corte. Isso aqui a gente pode, né, alterar essa velocidade de corte, né, para essa ferramenta que a gente obteve aqui, essa 1025, né, trocando aqui, a gente pode clicar aqui, inclusive, ó, se eu passar essa velocidade para alguns valores menores, né, a minha vida da ferramenta aumenta aqui para 51 minutos, 59, que 20, diminui a vida da ferramenta conforme eu vou aumentando a velocidade de corte. Esse aqui é aquele gráfico ali que a gente tinha, né, aqui, aquele gráfico que mostra ali, é a proporção do meu T2 aqui, né, no gráfico que eu mostrei aqui nesses slides para vocês. Aquele gráfico que mostra ali é esse T2 aqui. Tá? Aliás, perdão. O tempo... Aqui é o tempo de perdão, é exatamente o T2, que é o que a vida da ferramenta diminui, então o tempo de produção aumenta, né, conforme a gente aumenta a velocidade de corte, porque esse tempo aqui, esse T maiúsculo aqui, né, é o que está indicado aqui nesse eixo. Né? Então, conforme a gente aumenta a velocidade, esse tempo aqui diminui e daí o nosso tempo de corte aumenta. Tá? Então, essa é uma das maneiras de obter velocidade de corte. Eu devo ter deixado, né, algumas tabelas mais simples também. A gente tem lá www.politecnica/velcorte.php. Eu fiz esse aplicativo aqui super simples, né, utilizando as tabelas do Dino Ferrarese e do Caspar Stemmer, nos livros de ferramentas de corte. Lembrando que então, a gente seleciona a máquina, esse é um torno, por exemplo, né, o tipo de material da ferramenta, né, por exemplo, aço rápido, né, uma operação de desbaste, uma dimensão de 30 milímetros. Vou trocar para a fresadora aqui. Né? Fresadora, desbaste 30 milímetros. Tá? Ele vai me indicar aqui, faltou, o material da peça, vamos botar aqui fibras, tá? Alumínio. Calcula, tá? Ele vai me indicar a rotação e uma velocidade de corte 60 metros por minuto. Se eu troco aqui, por exemplo, para metal duro, que é a ferramenta que eu simulei no site da Sandvik, posso trocar aqui, tá? Eu vou passar para uma velocidade de corte 500 metros por minuto, bem similar, inclusive, ao que a gente obteve aqui, né, 553, né? Isso aqui é estimado pela bibliografia do Caspar Stemmer, tá? E uma rotação de 5.300 RPM, claro, né, a gente tem 500 aqui, muda um pouco, né, comparado com os 6.000 aqui, até mudou já aqui, eu tinha clicado em outra velocidade aqui, né? Ó, 553, 5.870 RPM, até bem parecido aqui, né? Só para comparar, por exemplo, justamente, né, se a gente utiliza uma ferramenta de aço rápido, uma resistência menor, né, a nossa
velocidade de corte vai ser menor, porque a ferramenta dura menos, a vida da ferramenta é menor, né? Se eu utilizar velocidades mais altas, eu vou começar a perder produtividade, porque eu vou ter que trocar a ferramenta com muita frequência. Certo? Então ficam essas dicas aí de escolha de parâmetros de corte, baseado, né, nessa ideia de máxima produtividade. A gente sempre tem que procurar a máxima produtividade quando está trabalhando com essas máquinas automáticas. Certo? Muito obrigado. Espero que seja útil.